Atenção emissoras para o toque de 15 segundos. Esse programa é um oferecimento Monkey Money, seu melhor amigo nos Estados Unidos. Estúdio Maier, projetos criativos com orçamentos responsáveis. Paris Vegas, a maior empresa de limousines do Brasil. Bem Filmes, seus eventos completos nos mínimos detalhes. Janice Rastrello, capturando momentos, revelando emoções. A Embi Morumbi, mentes abertas para um novo mundo. RU Uniformes, vestindo você e sua empresa para brilhar. Mari Estúdio de Beleza, onde cada maquiagem é uma obra de arte. RP Copy, do texto ao designer. Buffet com amor, realizando sonhos. O que você acha? Receber investimentos, mentorias, consultorias? Sim, aqui é possível, no programa Em Frente às Feras. Então, espera aí só um pouquinho que vai começar. Roda a vinheta! Estou aqui para enfrentar as feras com a Josi Araújo. Olá, não é isso, Josi? Conta pra gente qual que é o seu empreender. Então, trabalho com a metodologia ELA, Estratégia, Liderança e Autonomia para Mulheres, com o programa Além do Espelho, trabalhando sexualidade e autoestima e principalmente no ambiente profissional também. E como que tá o coração para enfrentar as feras? A 1000 por hora, mas bem tranquila. Nossa, gostei de ver. É isso aí, gente. Confiante. Empoderamento. Sem enfrentamento, lógico. Muito bom. Então agora é sua vez, Josi. Boa sorte. Sabendo que o que é bom pode ficar ainda melhor, eu me tornei treinadora comportamental e sexóloga. Porque, afinal de contas, a gente gosta de trabalhar com relacionamentos saudáveis e finanças. Também sou contadora. Através de uma dor emocional da minha família sobre finanças comportamentais, onde eu não tive essa questão de finanças, e aprendendo com o meu avô que eu não preciso trabalhar tanto. Na verdade, eu preciso trabalhar certo. Eu não preciso trabalhar com o corpo e sim com a cabeça. Eu pensei, vou fazer contábeis. E olhando os relacionamentos das mulheres da minha família, pensei, desafiadores, vou me terminar sexóloga. Através disso, eu comecei a vender gatos. Realizar sonhos felinos. Realizando sonhos felinos e trabalhando com relacionamento e sexualidade, eu fui para as empresas e vi o tanto que o desafio de saúde emocional também. A partir daí, eu treinei líderes, vi o tanto que às vezes as pessoas têm queda de cabelo, dor nos ombros. Sabendo que nosso corpo fala, eu fui estudar como ler pessoas, principalmente como ensinar pessoas a ler pessoas. A partir daí, chegou um momento que eu já não sabia mais quem era eu, de tanto olhar para as pessoas. E aí eu construí o Além do Espelho, que é um programa para mulheres no resgate de autoestima, identidade e autonomia emocional. Para as empresas, porque, afinal de contas, o capital humano é muito essencial. Eu desenvolvi a metodologia ELA, Estratégia, Liderança e Autonomia. Com isso tudo, eu tenho um trabalho tanto para mulheres quanto para empresas, voltado para trabalhar a saúde emocional, entendendo qual lado do corpo está com deficiência, lado mãe, lado pai, feminino e masculino, mas principalmente ensinando gestores, líderes a ler pessoas com mais autonomia emocional. Muito obrigada. Como é seu nome? Josi Araújo. Josi Araújo, muito bom, Josi. A gente tem algumas questões para saber. Há quanto tempo você empreende? Se eu contar pela história dos gatos, tem 30 anos. Mas a partir de
14 anos já empreendia. Nessa área da sexualidade tem 17. Mas de verdade, com treinamento comportamental, tem 10. 10. É. 10 anos. De estudos. Tá. E hoje o teu cliente, você falou bastante em estratégia liderança. Hoje você atende pequenos negócios, pequenas empresas. Sim, e palestra para grandes empresas também. Legal. Qual foi o seu maior público? Eu palestrei de 5 mil. Parabéns. Obrigada. O que você veio buscar aqui? Oportunidades. Unidades é muito amplo. Né, Lili? Verdade, você tem razão. Eu gostaria de um investidor também. Verdade. Josi, Para aumentar ainda mais essa bagagem, porque eu acredito ser muito importante dentro das empresas, principalmente com o nosso público feminino. Josi, você tem uma diversidade aí na sua carreira empreendedora bem interessante, mas eu quero que você defina hoje, a Josi Araújo, qual que é o escopo do seu negócio hoje? Palestras, treinamentos e consultorias. O seu produto hoje resolve que problema dessas empresas? Como a gente tem muito questões emocionais, principalmente afastamento de pessoas, esse tipo de afastamento. Afastamento emocional para a gente transformar a ansiedade em produtividade. E como que você vende isso para a empresa? Exatamente isso. Vamos transformar a ansiedade em produtividade, porque a gente está perdendo muito capital humano. Então, como eu venho desse público de entender as dores emocionais, comecei lá da questão de sexualidade e entendi que isso é vasto e o ser humano por completo, trazer isso para a gerência, entender, fica mais fácil do gerente, daquela pessoa que é coordenadora, entender o que está acontecendo com aquele colaborador e evitar alguns transtornos e afastamento e principalmente a perda financeira. Perfeito. Então, a sua consultoria com palestras, tem 10 anos que você faz isso. Sim. Certo. E qual que foi o seu faturamento dos últimos 12 meses? 11. 11 mil? Foi. E você palestrou para 5 mil pessoas no RAS? Sim, há alguns anos atrás. Alguns anos não, né? Colocar aí 3 anos. Hoje você trabalha sozinho? Sozinha, eu presa. Por enquanto. Kika, só um minutinho. 11 mil anual? Perdão, foi anual que você perguntou? Ou... Anual. 12 mil, ela perguntou. meses. Sim, eu vou colocar aí 80 mil. Porque 80 mil. Ah, 80 mil. Josi, eu gostaria de entender, você está falando que está trabalhando com a questão emocional. Agora, o Ministério do Trabalho exigiu a NR1, Exato. os riscos psicossociais. Sim. Você já reformulou a sua estratégia? Você já tem algum plano estruturado para que você possa atender empresas? Eu já trabalhava com isso em empresa, eu fiquei muito feliz. Porque eu trabalhei em empresas e eu vi o tanto desse afastamento. A partir de 2020, eu comecei a entender o corpo humano e levar isso para dentro das empresas. Então, ficou mais fácil até para vender para essas empresas. Por quê? Vender saúde emocional explicando da onde vem, o que eu faço e como eu faço. Então, ficou mais fácil com a N1 de 2025, semana passada, entender e levar para as empresas. Qual é o projeto que você tem? Haja vista que a exigência é a partir de maio, e as empresas, elas têm uma sanção significativa, uma multa, caso não se cumpram. Qual que é o projeto que você tem para as empresas? Treinar as pessoas que estão ali frente aos colaboradores. Já tem um valor para esses treinamentos? Tenho. Qual seria? Hoje eu tenho investimento de 7.500 para os treinamentos de 4 horas. Mais material. Qualquer quantidade de colaborador? Sim. Gostaria de fazer uma pergunta, Josi. Qual o valor da tua palestra? 5.500. De 500. Quantas palestras você faz por mês, aproximadamente? Esse mês eu fiz 2 com eventos femininos. Porque eu faço as palestras, mas eu faço eventos femininos, que é a minha forma de captar pessoas para mentorias. Porém, o one-on-one fica muito mais desgastante. Então, por isso que eu quero um público maior de palestras, treinar outras pessoas para levar isso adiante. Então, hoje você tem CNPJ, empresa Tem. aberta, tudo certinho. Você falou que é contadora, né? De formação. Tá, você não atuou como contadora, Atuei. atuou e depois você migrou para essa questão de mentoria. Eu atuava... Desculpa. Pode falar. Eu fiz contabilidade, fiz contábeis, e entre meio a esses os estudos,
eu fui trabalhando em sexualidade, estudando hipnose, estudando constelação empresarial, estudando o ramo emocional. Aham. Então, foi em paralelo. E você cria dentro desse escopo todo de serviço um produto específico ou você atua em todas essas frentes que você colocou? Eu atuo em todas as frentes, depende do momento, tá? Mas tem sim personalizado para empresas. Tá. Eu só achei um pouco confuso a questão dos valores, da quantidade, né? Para você, bem, você trouxe uma receita aproximada de 11 mil e uma palestra em torno de 5.500, um trabalho que nem você mencionou dentro da empresa de 7.500. Remodelando. Como que você ajusta isso dentro? Como é você sozinha que desenvolve tudo isso? Você tem pessoas que você já treinou, você trabalha sozinha, você falou que faz carreira solo, mas como que você vai ajustar tudo esse rol de serviços assim para você alcançar esse faturamento que você trouxe para nós aqui? Eu já treinei pessoas e, mediante os resultados que eu tive, eu quero agora aumentar. Para ajudar, assim, eu sou sozinha neste momento, por isso que eu tive primeiro o resultado para me ver se eu conseguia treinar pessoas, agora eu quero treinar outras pessoas. Eu tenho 12 gerentes de uma empresa de tecnologia que eu treino a saúde emocional deles para eles trabalhar a equipe de vendas deles. Então, eu quero pegar esse pessoal também como case e aumentar. Você falou sobre faturamento. Como eu sou só por enquanto, então, tem palestras, mas tem os atendimentos, tem uns momentos que eu preciso montar trabalhos e, às vezes, consultoria individual. Tá. Seus clientes, eles estão centralizados em qual região? Aonde é o teu público, a região que você mais atua? É capital, interior, Grande São Paulo, fora do estado? Belo Horizonte. Belo Horizonte? Sim. Você é de São Paulo ou é de lá? BH. De BH. Você veio de lá para cá? Sim. Para participar? Sim. Legal. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns pela coragem, não é? Me responde uma coisa, qual é a tua expectativa de crescimento para os próximos 12 meses? Com a ajuda de vocês? Com a ajuda de vocês, eu quero crescer muito, porque eu me treinei para ser essa pessoa, só que eu quero multiplicar. Então, no mínimo, uns 100 mil de faturamento, mas eu quero multiplicar. Então, se eu multiplicar isso e ter outras pessoas à frente, a gente pode tornar isso muito maior mesmo. Mas quantifica esse muito maior. A partir de 500 mil para cima. Ela quer tornar os 100 mil muito maior. Sim. Em quanto tempo? Em 12 meses. Em 12 meses, no mínimo 100 mil. Hoje você fatura 80, então você quer um crescimento aí de 20%? Ô, Josi, mas os seus treinamentos é presencial, é online, você tem uma plataforma? Presencial. Só presencial? Por enquanto. Aí eu realmente quero fazer um online também. Por quê? Quando é consultoria individual, já palestrei para o Bacen, foi online na pandemia. Certo. Então, eu falei, se deu certo lá, por que eu não posso replicar isso agora? Então, eu preciso de estruturar melhor para realmente replicar isso muito melhor. E o que está te impedindo a ir para o online, já que você está mais de 10 anos aí no mercado? Como eu falei para vocês, eu me perdi em relação a não me confiar. Na verdade, eu tinha culpa de ir para frente. Porque eu vim de cidade do interior. Então, veio aquela pessoa que veio a primeira faculdade, o peso, sair de perto dos pais. Depois que eu fui para a capital, eu vi que eu dava conta. Então, eu vi essa situação. Eu estava sempre em treinamentos, estou. E aí as pessoas falam, Josi, vai. Só que tem uma estrutura. Então, assim, não adianta, eu realmente dou tiro, mas eu preciso de um tiro mais certeiro. Eu tenho certeza que vai dar certo. Então, hoje, como as pessoas contratam o seu serviço? Você tem site? Instagram, YouTube? Instagram, LinkedIn, YouTube e principalmente o boca a boca. Então, mais por indicação. Sim. Josi, a sua meta mensal, como é que tá isso para você? Como que tá a sua programação para você buscar esse cliente? Para buscar? Porque você tem o Instagram, mas o cliente não chega se você não for atrás dele. O Instagram tá lá parado. Como é que você se conecta? Como é que você se conecta com esse público-alvo que você tanto quer? Você liga, eles chegam em você? Quantos têm chegado por mês? Porque você falou que está faturando 11 mil. A sua meta é chegar a 100 mil. Qual que é a estratégia que você está utilizando? Relacionamento. Então, foi a indicação. Recentemente, agora, eu estava com uma empresa da CEMIC, né, uma empresa que se chama Forluz, e eu descobri que eles me encontraram pelo LinkedIn.
Eu falei, opa, preciso trabalhar mais o LinkedIn. O Instagram, eles foram lá me vigiarem uma semana para saber se eu era real. Então, o que eu penso? O Instagram está funcionando, mas o LinkedIn também. Então, através de relacionamento, que foi uma coisa que eu sempre gostei, eu vou em busca dessas pessoas. Só que existe a questão do tráfego pago também, que é uma coisa que a gente precisa fazer. A gente sou eu, no meu caso. Só que eu prezo muito o relacionamento, o cafezinho do mineiro, sabe? Eu gosto de fazer um café virtual ou um café presencial para me entender o que a pessoa quer. Para personalizar. Entender, então. 11 mil que você entrou no mês. Sim. Que chegou esses 11 mil para você? Palestras e mentorias. Consultorias. Qual? Chegaram 2, então. Os 11 mil foram 2? Não. Uma palestra, vou falar do último faturamento. Uma palestra e outros atendimentos individuais. Teu carro-chefe é qual? Qual é o teu carro? Qual é o produto Palestra. que você vende, que você oferece Que eu efetivamente e que realmente te gera uma rentabilidade? Que para mim ficou um pouco confuso. Você me trouxe aqui que é sexóloga, você falou a questão de finanças, você comentou um pouco da família, você falou que trabalha com liderança. Enfim, você falou até da lei do espelho, você trouxe um monte de produto. O que acontece? E eu quero entender. Porque ficou confuso. A gente não sabe se você vive somente hoje em palestra, como que você calcula, se eu chego lá, eu tenho eu preciso de um serviço seu. Como é que você codifica isso? Você tem uma tabela? Se for para X pessoas é assim, se for para treinamento XPTO é assim. Como que é isso? A precificação, talvez, não sei. Né? O que você... Porque, assim, dentro de uma empresa, todo mundo tem um produto principal. O que dá mais rentabilidade para você? O que você efetivamente vê como uma questão próspera? Porque tem algo que eu gosto de fazer, mas nem tudo que eu gosto é o que é mais rentável. Né? Então, como você trouxe um alcabouço de atividades aí, de mentoria, de palestra, de um monte de produto, ficou um pouco confuso. Então, eu quero entender, o que você realmente vende ali, que você fala, não, esse produto, ele me gera uma rentabilidade, é nisso que eu vou investir. O Além do Espelho, com esse tanto de bagagem realmente que eu tive, eu transformei isso numa metodologia. Estratégia, liderança e autonomia. Hoje, eu vendo para empresas, que são treinamentos personalizados para aquela empresa. O Além do Espelho é para resgate de identidade e autonomia emocional e autoestima profissional. Porque existem pessoas que não estão com tanta autoestima para atender. Eu atendi individual, só que eu percebi que a palestra, eu gero mais conexões, eu gero mais pessoas e levo mais informações às pessoas. Através das palestras, gerando esse relacionamento, eu posso vender treinamentos. Tem individual além do espelho. Pessoas os treinamentos. Só que eu quero treinar outras Joses com essa metodologia para replicar isso em outras empresas. Então, você tem 3 produtos. Sim. 3. Somente 3. O Ela, Além do Espelho e palestra. Sim. É isso? Sim. Todo mês você faz um desses trabalhos ou tem mês que você não tem nenhuma fonte? Já tive mês que eu não fiz. E aí, você vive do quê quando você não tem outra fonte de renda? A gente guarda. Só que o que acontece? Eu preciso multiplicar isso. Para você multiplicar, Josi, você precisa ter uma estrutura. Sim. E eu concordo com os meus colegas aqui que está um pouco confuso essa sua esteira de serviços. Desespelhar a esteira. E aí, isso. Então, palestra, eu entendi aqui, palestra, mentoria individual e treinamento. Exato. Então, desse cardápio que você tem que ter ideia o quanto você vende cada um. Ou seja, qualquer contribuição de dar serviço para o seu negócio. As minhas palestras, eu quero vender, sei lá, ou eu vendo hoje, ela tem 40% de participação no faturamento do meu negócio. Sim. Mentorias tem um desgaste, mas você pode escalar de uma outra maneira. Qual é a escala que eu tenho em mentoria? Grupo ou curso. Eu gravei o curso e você escala a mentoria. Isso. Então, você consegue fazer isso. E a palestra, que é diferente de treinamento, sim, exatamente. Aí você tem que ver quanto que isso participa. E pra gente tá confuso. Entendeu? Qual é a parte da confusão? Só para você entender. São os 3 vertentes. Então, eu busco o tempo todo estar vendendo, né? Através de palestras. Das palestras, vendo treinamento.
seja individual ou presencial. Tá bom? Então, o seu público-alvo... A entrada é a palestra. Isso, é. Perdão. Seu público de entrada é a palestra. Você faz a palestra e dali você desdobra os seus serviços. Sim. Qual que é o seu tema de palestra? Só para eu entender. Porque assim, quando você fala sexóloga, vai para um outro caminhar. Sim. A gente tem que ter uma identidade. Sim. Quando você fala de empresa e você fala de sexóloga, não combina, não conversa. Então, eu queria entender. Se eu for chamar você para dar uma palestra na minha empresa, eu vou chamar você como uma sexóloga ou vou chamar você para falar sobre uma NR1? E qual é o tema? Responde essa pergunta que o nosso tempo... Acabou as duas coisas. Olha lá. Responde essa pergunta. Sim. Só. Obrigada, Josi. Obrigada, Você viu? Olá. Obrigada, Josi. Boa sorte. Fala, empreendedor de sucesso! Esse é o quadro IA para Negócios com as Feras. Meu nome é Alexandre Delmondes, eu sou especialista em inteligência artificial e eu estou aqui para mostrar para você como aplicar a inteligência artificial dentro do seu negócio para você ter mais produtividade, lucratividade e inovação dentro do seu negócio, independente do nicho e do setor que ele atua. No ano de 2025, já está claro que é o ano da IA. Tudo mudou nos últimos anos com essa tecnologia que só vem avançando e as empresas que entenderam isso já começaram a aplicar, estão saindo na frente. E se você não aplicar imediatamente inteligência artificial dentro do seu negócio, você realmente corre risco de ficar fora do mercado. Mas muitas pessoas sempre perguntam, realmente o que é inteligência artificial na prática? O que é essa tal de IA? Bom, na verdade, inteligência artificial é como um computador, uma máquina, que ela aprende de forma mais eficaz, mais rápida, coisas que nós humanos fazíamos até pouco atrás, como escrever textos, produzir vídeos, produzir imagens, analisar dados, tomar decisões. Hoje, com a inteligência artificial, você, empresário, tem a capacidade de colocar todo o seu time para alavancar novos resultados de forma muito mais eficiente dentro do seu negócio, aumentar a lucratividade, diminuir os custos e ter uma nova experiência com o seu cliente. Bom, em 2025 vai ser o ano onde eu vou estar aqui todas as semanas mostrando para vocês como aplicar IA na prática. E no próximo programa eu vou mostrar para vocês as principais tendências de inteligência artificial aplicadas para negócios de 2025. Olá, espero que vocês estejam bem. Eu sou Samantha Neves, especialista em DEI, sou colunista do De Frente com as Feras e hoje eu vou falar sobre um assunto que impacta mais da metade da população brasileira, que é o crédito para mulheres. Sim, apesar de mulheres estarem empreendendo, cuidando de seus negócios, elas têm ainda um impacto significativo na hora que precisa de um empréstimo. Vou trazer aqui alguns dados, segundo o Sebrae, para vocês terem noção de como é difícil pedir um empréstimo, você sendo mulher e sendo empreendedora. Segundo o Sebrae, 29% consegue o seu empréstimo, só que com taxas muito mais elevadas. E além disso, falta uma rede de apoio para essas mulheres, que complica na hora de pedir empréstimo, como que elas vão fazer essa negociação em financeiras e afins. Para superar esse desafio, elas precisam ter mais informação. E aí eu tenho algumas dicas para vocês. Então, procurar o Sebrae, procurar empresas especializadas, procurar grupos de mulheres para trocar essa experiência de empréstimo, empreendedorismo, aonde pedir empréstimo, quando pedir empréstimo, se a empresa está estruturada ou não para pedir empréstimo, que também é super importante. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Samantha Neves, especialista em DEI. Me sigam nas redes sociais, curta, comenta, compartilha, façam tudo, façam aquela festa e conta pra mim aí qual a sua dificuldade para pedir empréstimo. Beijos! Olá, eu sou a Deise Canguçu, psicóloga e empresária, fundadora do Grupo Ápia e estarei com vocês aqui no Em Frente às Feras para falar um pouco mais sobre o coração da sua empresa, que são as pessoas. E hoje falaremos sobre modalidades de contratação e especificamente sobre a contratação de jovens aprendizes. Você sabia que a cada 7 funcionários CLT, obrigatoriamente você precisa contratar um jovem aprendiz?
Pois é, isso é muito importante. Principalmente para esse jovem e para a empresa, né? Eu acho que tanto a empresa quanto o jovem ganham muito com essa contratação. Como é que funciona essa possibilidade de contratação? Você vai precisar fazer um processo seletivo, escolher o jovem que vai atuar na sua empresa e contratar um programa de aprendizagem. Esse programa de aprendizagem representa algumas das instituições homologadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O jovem aprendiz, ele precisa ter entre 14 e 24 anos. Ele pode trabalhar 6 horas por dia, se por acaso ele não concluiu o ensino fundamental, ou 8 horas por dia, se ele já concluiu o ensino fundamental. O jovem aprendiz vai ficar na sua empresa durante 4 dias, no horário que foi estipulado em relação à carga horária, e permanecerá durante um dia da semana em sala de aula, num curso profissionalizante. Esse curso vai fazer com que ele aprenda muito mais sobre práticas administrativas, que ele também vai poder levar para dentro da empresa. Além disso, você precisa, enquanto empresário e empresária, estipular um tutor, uma pessoa que vai poder acompanhar esse jovem aprendiz pelo tempo que ele permanecer na sua empresa. Esse tutor, ele vai, na verdade, ajudar nesse processo de desenvolvimento desse futuro profissional. Então, pense bem na hora de contratar. São possibilidades enormes que você tem para trazer mais inovação para dentro de casa e mais responsabilidade social. Quer saber um pouco mais sobre assuntos como esse? É só me acompanhar. Nos veremos no próximo episódio. Até lá! E estamos com a Ellen, do projeto Locker for You. Vamos saber um pouquinho mais sobre esse projeto? Conta pra gente, Ellen. Então, Carol, eu tô aqui para falar um pouco sobre o Locker for You, que é um projeto voltado para as comunidades periféricas, onde nós instalaríamos armários inteligentes, onde podem ser desbloqueados com QR Code, para eles conseguirem receber encomendas, porque eles não recebem por causa da falta de CEP ou muitas vezes por barreiras físicas mesmo. Que maravilha! E hoje você veio então em busca de investidores. Sim, é claro. Então, muito boa sorte, Ellen! Muito obrigada. Olá, eu sou a Ellen Beck, a idealizadora do projeto Locker for You, e eu vou contar um pouco para vocês. O projeto é em parceria da ENBI com uma empresa de tecnologia voltada para as comunidades periféricas. O objetivo era colocar um armário inteligente que conseguisse ser desbloqueado por um QR Code para que eles recebessem as encomendas. Porque em localidades periféricas, principalmente comunidades, eles não têm CEP. Ou até mesmo existem barreiras físicas para essas encomendas chegarem a eles. Então, como a minha família, parte dela mora em uma comunidade, nós tínhamos as portas abertas. Nós falamos com os moradores, participamos de reuniões e nós conseguimos seguir nessa direção e confirmar as nossas ideias. Nós pensamos em instalar em locais acessíveis das comunidades para eles receberem qualquer tipo de encomenda, remédios, cartões. Nós fizemos uma projeção de faturamento, até mesmo pessimista. Nós pensamos em 35% das pessoas que já conseguimos acesso, com um payback de 2,2 anos para um investimento inicial de R$225 mil nos aparelhos. Esse serviço, ele não vai só resolver um problema do dia a dia de milhares de pessoas. Ele vai resolver essa necessidade que cresce cada dia mais, impulsionada pela digitalização das lojas e marketplaces. E esse potencial é mostrado não só pelas respostas que a população já nos dá, mas também pensando em que nós acessamos uma comunidade super pequena aqui de São Paulo. São Paulo tem mais de 30 mil comunidades, e essa que nós acessamos é 5 vezes menor que a Paraisópolis, a maior. Ellen. Olá, seja muito bem-vinda. Ellen, eu moro na periferia, eu quero que você venda o produto para mim agora. Ok.
Você está cansada de ter que enviar suas encomendas para casa de seus parentes? Às vezes seus parentes nem têm tempo de receber, às vezes eles estão trabalhando. Imagina você pedir um remédio, você precisa dele para hoje. Hoje você está doente, mas ele só vai chegar daqui a uma semana. E ele nem vai chegar na sua casa. Às vezes você precisa ir nas agências do correio para retirar. Com a nossa solução, você não precisa disso. Você vai ter o seu conforto perto da sua casa. Você vai precisar andar, 15 minutos, 10 minutos para chegar lá. Mas não vai ser mais a meia hora para ter que se deslocar até o outro lado de São Paulo para receber qualquer tipo de encomenda que você precise para hoje. Muito bom. Quanto que vai custar isso para mim, Ellen? Os planos mais básicos custam R$ 6,75. Seis? Por mês? Isso. R$ 6,75. E é individual para mim? Eu vou ter uma chave? O plano mais básico, ele é compartilhado entre famílias. Conforme ele vai ficando mais caro, você consegue receber mais encomendas e também o acesso individual. Tá, você falou que é um payback de 2,2 anos para um investimento inicial de R$225 mil? Isso. Certo. Você não acredita que um negócio desse poderia ser solucionado, ao invés de investir em armário, você investiria em drone? Não, eu não acredito, principalmente pela parte de segurança. Os drones, atualmente, existem legislações contra, principalmente aqui em São Paulo, além de que você não tem a segurança de quem vai estar recebendo aquele pacote. O drone chegou na sua casa, mas tem alguém lá para receber? Você vai deixar ele simplesmente na porta da frente da sua casa? São questões que ainda não podem ser respondidas e eu vejo como um entrave para o drone ser uma solução que vá substituir a nossa. Legal. Posso fazer, Lili? Pode seguir. Porque você falou assim que seriam uns armários, correto? Isso. Aonde esses armários iriam ficar localizados para que o pessoal todo da periferia tivesse acesso a esses armários, né? Esses lockers? Na Associação dos Moradores. E todas as periferias têm uma Associação dos Moradores aonde... Quantos armários iriam caber dentro dessa associação? Na comunidade onde nós fizemos essa pesquisa, em outras que eu já visitei, todas tinham associação de moradores. Todas precisam ter essa associação para reger todas as necessidades daquela população que vive ali. Todas têm um espaço específico para isso. Podem ser casas alugadas ou espaços próprios. Na que a gente planejou, eram 9 armários. Nós já tínhamos, nós calculamos quanto a população precisaria e era um espaço que supriria para essa quantidade. Então, eu não consegui visualizar, porque assim, 9 armários para uma comunidade de quantas mil pessoas? E quem que iria levar esse pacote, né, do correio, da onde for, para deixar lá? Porque assim, o correio hoje não entrega em determinados CEPs, né? E aí a pessoa tem que ir até o correio pegar esse produto, a mercadoria dela. Como que essa mercadoria iria chegar nesse armário? Me desculpa, eu esqueci a palavra, mas as associações dos moradores, elas são sempre localizadas em uma região onde há CEP. Não é em todas as localidades da comunidade que não há CEP. Muitas vezes o problema é físico, é uma barreira física. Eu preciso passar por um beco onde não passam carros e tudo mais. Existem empresas de logística que fazem essas entregas, só que elas não conseguiriam distribuir para toda a comunidade, mas chegariam lá. Nós já fizemos a pesquisa com várias Logitechs, que chamam, que elas conseguiriam integrar com os nossos armários. Tá, você falou em armários, mas em quantos lockers dentro de cada armário? 9 armários para uma população de quantas famílias? 9 armários com quantos lockers? Então, são 360 famílias que a gente conseguiu ter acesso nessa pesquisa. Nós pensamos que 35% conseguiriam
de início, assinar esse tipo de serviço. E os armários, eles conseguem suprir, ao mesmo tempo, umas 90 pessoas, 90 entregas, mais ou menos. Só que, como ele é rotativo, a pessoa precisa pelo menos retirar em até 3 dias. Ellen, tudo bem? Claro. E como seria o controle disso? O controle é feito por um sistema, através de cálculos, onde quando você faz essa compra, ele calcula quantos dias a encomenda pode chegar lá, porque tem toda essa questão de tais encomendas vão ficar 3 dias, outras encomendas ainda estão lá. Esse sistema já faz todo o cálculo, onde a partir de quando você compra, você sabe o tempo que a sua encomenda vai chegar, em quanto tempo você precisa retirar ela. E se a encomenda ficar lá mais de 3 dias e ninguém foi retirar, o que vai acontecer? Aí a Logitech, ela volta e retira. Mas vai pra onde? Aí volta pro correio, por exemplo? Aí volta pra loja. Como que funciona a empresa de vocês? É uma startup? É uma startup. Isso. Legal. Você faz que curso? Administração. Você falou do custo 225. armário, né? O mais em conta, 6,75, correto? Essa cobrança, como que vocês realizariam? Por mês. Por mês, mas como? Como seria vinculado? Como, algum cartão? Como o cliente paga? Cartão? Como que ele paga? Porque você está falando de uma inclusão, pelo que eu estou entendendo do projeto, vocês pretendem ter um projeto de inclusão social e colocar ali uma possibilidade do pessoal ter um acesso melhor às encomendas. Seria esse o viés do negócio de vocês? Isso. Não seria lucrativo. Só um minutinho, pessoal. Vai um pouquinho para trás, por favor. Um pouquinho mais. Isso. Aí, de poder ver você bem. Antes de você responder a pergunta dos colegas, quantos anos você tem? 21. Muito bem. Vai lá, Ricardo. Legal. Então aí você colocou dentro de um armário, esse armário seria rotativo, então várias famílias poderiam utilizar desse armário. Não só uma família. Seria isso? Isso. Vamos colocar que aqui seria cada uma família. Como que seria gerenciado dentro do mesmo armário essas correspondências se chegassem no mesmo dia? Vocês são uma família. Não, cada um é uma... Cada um é uma família. Como então, que vocês gerenciariam? Porque você me trouxe que um armário ele pode ser compartilhado entre as famílias, não exclusivamente com uma única família. Isso, todos os armários eles são rotativos entre as famílias. Como funciona? Você tem um aplicativo, você faz a sua assinatura, você paga mensalmente e a sua família pode usar, dependendo do tipo de assinatura, ou é você unicamente, ou é a sua família que vai utilizar. Você faz uma encomenda em algum site, você coloca lá para ser enviado para o locker e quando a encomenda chega no locker, eles guardam em uma portinha específica lá, que o locker mesmo fala, o entregador chega com a encomenda lá, ela fala qual porta pode ser colocada, ele coloca. É uma porta aleatória, o que estiver disponível. Ok. E aí, no seu celular vai chegar um QR Code. Dentro de 3 dias, vocês vão precisar ir lá no locker, que é de fácil acesso, normalmente é no centro da comunidade. E você vai escanear o QR Code e vai abrir essa porta. Quando você fechar, aquilo vai ser mais uma porta, mais uma possibilidade de ser guardada outra encomenda, qualquer encomenda de outra pessoa. A questão de segurança, como que é tratado nesse caso? Que eu acho que a Kika perguntou, né? Porque vamos imaginar que chegue algum tipo de encomenda com um valor expressivo e tenha, sei lá, seja furtado. Como que vocês tratariam essa situação em específico? Porque meio que fica a responsabilidade distribuída, né? Entre a associação, que nem você mencionou, que pode ter ou não, né? Você falou que tem que ter associação, pelo que eu entendi. Se não tiver associação, não tem como instalar o equipamento. Seria isso? Não, existem outras possibilidades, que é, por exemplo, em comércios locais, mas precisa ser em um espaço que tenha acesso a todo mundo.
E normalmente é a associação onde isso acontece. E a responsabilidade se acontecer algum furto de quem quer? Mas você fala furto chegou lá, não é de alguém da comunidade. Alguém à noite vai lá e arromba a comunidade e rouba o armário. Como fica? Vocês assumem isso? Sim. No caso, nós teríamos um seguro que... No caso de um Rolex de 100 mil reais, por exemplo, como que vocês fariam? Não ia comprar na comunidade, né? Você tá viajando, né? Verdade. Vocês estão fora da Ô, Ellen, deixa eu te falar uma coisa. Você falou aqui um investimento de 225 mil reais. Não fecha a conta, né? Não. O que é que você vai fazer com o prêmio? Qual que é o seu objetivo da participação aqui, o prêmio? Ele deixou só contribuir com isso aí. Você falou 225, só que você lembra que ela falou 360 famílias, 35%, né? Você falou que já fez a pesquisa que tem interesse. Significam 126 vendas. O valor de 675 seria R$850, certo? Mas isso já faturando. Isso, já faturando. Então, mas como que nós vamos chegar, complementando a pergunta da Lili, para esse investimento do investidor de 225 mil, como é que você está oferecendo para esse investidor esse retorno que você colocou 2,2 de retorno? 2,2 payback, que é o tempo de retorno. Você fala que os números não batem, é isso? É isso. Não, na verdade é um faturamento muito baixo para que alguém vai investir 225 mil. Parece que é sem fins lucrativos, entendeu? A sensação que de um investidor que é investidor desse 225 mil, não do programa aqui, tá? Mas esse também é só de uma comunidade, né, Ju? Só de uma. Agora, a minha pergunta é, desse projeto, você está participando aqui, o que você vai fazer com o valor do prêmio? Porque eu acho ele bem distante desse investimento de 225 mil reais. O que você vai fazer com o prêmio? Qual que é o seu objetivo? Bem, o prêmio ele não vai ser exatamente destinado para o projeto. Ele vai ser destinado ao meu desenvolvimento pessoal, que eu aplicarei no projeto. O objetivo do projeto, ele está caminhando para o encontro de parcerias. Nós pensamos... a proporção que o projeto vai ter, nós pensamos em atingir mais comunidades. E em fazer parcerias com Logitechs, que um dos principais problemas deles é a volta de encomendas para o correio. Isso faz eles perderem muito dinheiro. Tá. Então, não, beleza. Então, hoje você vai pegar o valor do prêmio, investir em você, te capacitar para você conseguir dar o próximo passo no projeto. Sim. É isso que eu quero saber, gente. Mas qual é essa capacitação que você precisa hoje? Algumas mentorias. Eu aplicaria em mentorias para ser mais capaz e encontrar essas parcerias. Mas qual o foco das mentorias? Encontrar parceiro pro projeto. Não, mas ela quer desenvolver vendas, marketing. Gente, o tempo já deu. Eu tenho empresa e eu sei o tanto que o nosso país sofre com logística. Eu acho assim que a sua ideia é válida, mas ainda tem que ser bem lapidada. Muito obrigada, Ellen. Boa sorte, viu? Muito obrigada. Boa sorte. No primeiro programa, eu falei em encantamento. Quando eu me relaciono com o cliente, é fundamental o encantamento. Como eu disse anteriormente, para você encantar, você tem que tocar o coração. E eu vou falar muito em tocar o coração nos próximos programas. Mas qual é a origem do encantamento? É exatamente você fazer algo que toque o coração dessa pessoa para que ela fique impactada. E isso tem uma coisa muito importante. Nas empresas, nós temos que fazer isso, porque o primeiro encantamento é o interno. O vendedor, ele só pode saber vender se ele souber dentro da empresa também saber vender o trabalho dele. Quando você pensa que vai encantar o seu cliente, você vai pensar sempre com o coração. Porque o cérebro mais importante que nós temos, ele não está
na nossa caixa craniana, ele está no coração. Veja, se eu quero vender mais, eu vou chegar para o meu cliente e vou dizer, amigo, o que você deseja? Ele vai dizer, não sei, mas eu saí de casa, eu não queria comprar nada. E você já fez isso? Você já saiu da sua casa sem querer comprar nada e chegou em casa comprando uma porção de coisas. Por quê? O seu vendedor te encantou. Ele soube tocar em você de forma que você sentiu o que podia ou não comprar. E às vezes a gente compra até o que não quer. No mercado atual, onde os produtos e serviços tornam cada vez mais competitivos, você tem que saber como encantar para você conseguir tocar sem você falar para a pessoa que ela deve comprar. Nós compramos com o lado emocional. E aí, eu quero dizer para você, esse é o Magia do Relacionamento. Te aguardo no próximo programa, porque juntos encantaremos cada vez mais. Beijos da Mirinha. Olá, eu sou Selma Coço e estamos aqui em mais um episódio do Eixo na Pausa, no programa Em Frente a Feras, né? Tá sendo fantástico, não é mesmo? Mas, voltando ao nosso assunto do foco, atenção no foco. Hoje nós vamos falar sobre contornar o seu corpo. Então, em primeiro momento, levante aí, procura ali uma colher de pau, porque nós vamos usar sim uma colher de pau hoje. Para quê? Para que você possa ter mais foco. Você sabia que a colher de pau, além da cozinha, a gente pode usar para o nosso corpo? E, gente, faz milagres. Depois você me conta se não faz mesmo. Então, nós vamos usar uma colher de pau, de preferência, se puder ser de bambu, melhor ainda. Mas nós vamos usar desta forma. Por quê? Porque a colher de pau, quando a gente vai fazendo a percussão, olha lá, vem comigo aqui, ó, de ladinho, a colher, escutando o barulho dos seus ossos. A gente tem cabeça dura mesmo. E aí, só que o que nós vamos fazer? Encontrando a atenção para cá, para onde a gente está tocando. Não adianta ficar só na cabeça ou só na região que você sente a dor. Vai contornando o seu corpo inteiro. Vai levando a atenção para cada pedaço do seu corpo. Nos braços, nos antebraços, nas mãos, no dorso da mão, sim, no tronco. E vai lá para a bacia, coxas, joelhos, pernas e pés. Não vai fazer tudo de uma vez. Faz uma perna como eu estou fazendo, porque eu sei que vocês não estão me vendo, mas eu não estou roubando, viu, gente? Estou indo até os pés. Vai lá na sola dos pés também. Busca aqui um foco. Isso, leva a sua atenção. Quando terminar um lado, você vai e faz o outro lado por completo. Eu tenho certeza que está muito mais gostoso, você está muito mais focado em todo esse percurso. Isso, e vai lá no pé e na sola dos pés. Isso mesmo. E aí, você vai terminando e fecha os olhos e observa como que está o seu foco. Modificou? E essa pausa? Nossa, nós não fizemos quase nada de pausa, hein? E faz toda a diferença naquele momento de negociação, por exemplo. Antes de entrar numa reunião, entre em contato consigo mesmo, use a colher de pau como seu recurso, que vai fazer toda a diferença. E mais uma vez, vai lá no @SelmaCosso, Selma com S, COSSO, e conta aqui pra gente como que é que você está lá na nossa comunidade Eixo na Pausa. Até a semana que vem. Olá, empreendedores! Sou Samantha Kasner, estou animada em compartilhar com vocês tudo que envolve a gestão de um negócio na prática. Hoje vamos falar sobre propósito, missão e visão, que é a base de qualquer negócio. O propósito é por que você abriu o seu negócio.
Eu vou ler para vocês o propósito da minha consultoria, a Motirô, para servir de exemplo. Inspirar e capacitar indivíduos e organizações a desbloquearem seu potencial máximo, promovendo o crescimento com autonomia, responsabilidade e impactando positivamente o mundo. Então é uma frase assim que representa o meu propósito do porquê eu abri a consultoria. A segunda é a missão, é o que você vai entregar para o seu cliente e de que forma. Olha a missão da Motirô: potencializar o desenvolvimento profissional e pessoal de indivíduos e organizações por meio de coaching, mentoria e consultoria de gestão, promovendo liderança eficaz, excelência organizacional e crescimento sustentável. E a visão é o que você quer para o futuro do seu negócio, pensando daqui 5, 10, 15 anos. Olha a visão da minha consultoria: ser referência no desenvolvimento de pessoas e organizações, transformando desafios em oportunidades e contribuindo para um mundo mais justo, empático e produtivo. Escreva 3 frases que te representam, coloque isso no site, nos perfis em redes sociais, em apresentação para cliente. Quanto melhor você se posicionar para o mercado, mais fácil será atrair clientes e crescer. Boa sorte, me encontre na semana que vem. Um beijo e uma ótima semana para você. Morumbi? Eu estudo lá. Então você está em boas mãos. Comece a estudar ainda neste semestre. Inscrições abertas. IMB Morumbi. Somos uma empresa internacional criada para ajudar os brasileiros ao redor do mundo a alcançarem o sucesso financeiro. Quer alavancar o sucesso do seu negócio? Conheça o Monkey Money Brasil, uma solução completa para você, empresário, aprender, vender e se relacionar com seu cliente. Acesse monkeymoney.com.br. E aí, feras, como que foi essa deliberação? Quem vai falar comigo? Eu. Fran. E aí, Fran, foi difícil? É sempre desafiador. Hoje nós temos 2 senhoritas, que usaram muito bem os seus minutos. Eu quero falar com a Jo, de BH, que romantiza um pouco, não é, Rô? Não é, Jo? Você romantiza um pouco. Eu gostei da tua estratégia, liderança e autonomia, mas eu confesso que eu fiquei perdidinha em todas as coisas que você faz. E por isso, você não me convenceu, e hoje eu fico com a nossa pequena Ellen. Ellen. Uhul!
parabéns! Então, Ellen, fica feliz, é você mesmo. ela ficou bastante nervosa, gente. A gente percebeu, Ellen, que você tem um projeto de inclusão, que talvez nesse momento você precise do Empretec, né? Eu recomendaria a Empretec para as duas, né? Né? Tá? Porque é uma grande bússola também para a Jo. Eu acho que você já fez o Empretec, Ju? Né? Não. Então, eu recomendaria muito para você, em especial. Vai servir de norte, vai te dar um posicionamento, vai te dar uma clareza a mais nessa questão da tua ordem com relação à tua esteira de produtos e tal. Principalmente porque o Empretec organiza as suas características pessoais como empreendedor, que eu acho que é uma unanimidade aqui, que está um pouco bagunçado aí esse processo aí interno. E para quem vende toda essa metodologia, né, além do espelho, acho que ficou um pouco atrapalhado para nós te entender, tá? Maravilhoso. E tem algum presente para a nossa participante que não vai para a próxima fase? Olá! Vamos lá! O que vai ser, Lili? Vou dar uma mentoria de posicionamento profissional para você, Josi. Quero te ajudar com a esteira de produtos, definição da participação dos seus produtos no seu faturamento de uma forma real, tá? E aí, só para ajudar aqui Ellen e Josi, participar de um programa onde vocês têm que fazer um pitch. Pitch é técnica. Vir por pitch preparado é fundamental para que a gente entenda o escopo do trabalho de vocês. Caso contrário, dificulta a nossa avaliação a favor do seu negócio. Então, é feedback para vocês e para quem está assistindo, lógico. Muito obrigada pela participação. E com este prêmio que vale R$30 mil, a Lili está oferecendo aqui para a nossa participante. É uma super oportunidade, gente. E é muito importante que você efetivamente faça a mentoria com ela, porque senão o nosso celeiro, as cunhas, pode perder ponto. E aí vocês não vão querer perder pontos, não é mesmo? E você também não vai perder essa super oportunidade de R$30 mil, certo? Muito bom. Então, terminamos aqui o episódio de hoje, mas nos vemos na próxima segunda.